nome é Renan Camilo de Bortoli, eu sou médico veterinário e trabalho como coordenador técnico na MTS Distribuidora. O tema de hoje, o assunto que eu quero abordar, é sobre a tomada de decisão no tratamento de mastites. Para quem convive no campo, conversa com técnicos, balconistas, produtores, há um dilema no campo atualmente de quanto é difícil tratar mastite, ou nenhum produto mais hoje funciona para tratar mastite. Existe essa indagação no ar. Hoje, para a gente estabelecer um protocolo de tratamento de mastite, seria interessante primeiro classificar essa mastite. Então, a mastite grau 1 é caracterizada como somente alteração no leite, então só tem a presença de grumo no leite. A mastite grau 2, além da alteração do grumo no leite, a gente já tem inchaço daquele quarto mamário. Então, a gente já muda o protocolo de tratamento dessa mastite. E a mastite grau 3 é que, além da alteração no leite e o inchaço daquele quarto mamário, a vaca já tem um comprometimento sistêmico. Então, a vaca está com febre, a vaca está apática, desidratada. Então, além do tratamento com antibióticos, a gente tem que estabelecer uma terapia de suporte para esse animal, para dar sobrevida para ela. Então, é uma emergência veterinária. Hoje, basicamente, os protocolos de tratamento de mastite da MSD, de forma simplificada. Numa mastite grau 1, a gente dá preferência pelo Cobactam bisnaga. Então, a gente vai adotar aí um tratamento de 3 a 5 dias, dependendo do agente causador dessa mastite. Numa mastite grau 2, então a gente vai dar preferência pelo mastigante forte ou mastiplan, pois essas duas bisnagas elas possuem uma concentração interessante de anti-inflamatório, de prednisolona. Então aquele quarto está inflamado, a gente utilizando o anti-inflamatório que possui na bisnaga, dá conforto para esse animal, alivia a dor, alivia a inflamação. E em casos de mastite grau 3, então a vaca está doente, então é fundamental no caso de mastite grau 3, aí sim pensar no antibiótico injetável. Então a gente vai pensar no Cobactam injetável, 3 aplicações ali, uma aplicação por dia, e para combater a bacteremia. Então as bactérias já estão na circulação do animal, a gente precisa utilizar um antibiótico injetável. Da mesma forma que a gente vai precisar utilizar um anti-inflamatório potente para esse animal, para tirar dor, tirar febre, combater a inflamação e tirar as toxinas da circulação desse animal. Então, o Banamine, num caso de mastite grau 3, é muito interessante. Em casos de mastite grau 3, o uso da bisnaga é opcional. Então, se preconiza pela vida do animal, então a gente vai utilizar um antibiótico injetável ou anti-inflamatório para a gente salvar a vida dessa vaca. Além disso, terapia de suporte com hidratantes endovenosos, antitóxicos, também a gente pode utilizar em tratamentos de mastite grau 3. No Brasil existem mais de 160 tipos de medicamentos registrados para tratar mastite. E muitos desses medicamentos não possuem uma comprovação científica ou não possuem estudos ainda aprofundados falando seu benefício em cima de patógenos causadores de mastite. Então a gente precisa confiar num laboratório, precisa confiar num técnico para estabelecer os melhores protocolos dentro da propriedade. Hoje, para a gente ter sucesso no tratamento de mastite, a gente deve levar alguns fatores em consideração. Primeira coisa é o histórico dessa vaca. Então, se essa vaca teve casos de mastite já nessa lactação, ou se a CCS dessa vaca historicamente é alta, a taxa de cura desse animal vai ser menor. Animal que possui imunidade comprometida, por exemplo, uma vaca de pós-parto, que a imunidade está baixa, também diminui o sucesso no tratamento de mastite. O patógeno que a gente está trabalhando, então existem patógenos que são de autocura e patógenos que não têm tratamento durante a lactação. Então é importante a gente conhecer esse patógeno causador de mastite. Falando dos agentes, dos patógenos causadores de mastite, a gente tem, por exemplo, para quem realiza cultura na fazenda ou encaminha amostras para laboratórios para fazer culturas, quando se diagnostica, por exemplo, leveduras, prototeca, micoplasma, nocardia, são agentes que possuem a taxa de cura muito baixa ou inexistente. Então, quando a gente diagnostica esses agentes, não adianta a gente ficar investindo em tratamento durante a lactação. Ou a gente vai ter que matar aquele teto do animal ou vai ter que descartar esse indivíduo. Em contrapartida, agentes como o Streptococcus agalacti é um agente que a gente consegue até 98% de taxa de cura na lactação, utilizando um produto como o Cobactam VL. 3 bisnagas a cada 12 horas a gente consegue uma taxa de cura de até 98%
sobre Streptococcus agalacti. Já Staphylococcus aureus é uma bactéria que tem algumas particularidades, porque ela é capaz de formar biofilme, ela forma microabscessos, então os antibióticos eles possuem dificuldade de chegar no sítio da bactéria, lá onde a bactéria está localizada dentro do parênquima mamário. Então, essa bactéria, Staphylococcus aureus, a gente tem uma taxa de cura menor durante a lactação, né? Agentes como Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalacti e Klebsiella, a gente consegue uma taxa de cura de 50% a 80% durante a lactação, se a gente fizer uma terapia mais estendida, de 5 a 7 dias de tratamento. E agentes que a gente não precisa tratar durante a lactação, por exemplo, mastite grau 1, por Escherichia coli, geralmente o organismo dá conta de resolver esse problema sem utilizar antibióticos. Então a taxa de cura, de autocura em cima de Escherichia coli é uma taxa de cura alta nesse agente. Quando a gente vai estabelecer protocolos de tratamento de mastite na propriedade, a gente tem que pensar nas bases farmacológicas. E eu comentei anteriormente que existem mais de 160 medicamentos registrados no Brasil para tratar mastite. Então é difícil a gente estabelecer um protocolo se a gente não tem uma base, não tem uma noção, ou um técnico para auxiliar a gente. Queria relatar aqui para vocês algumas particularidades de alguns princípios ativos, como por exemplo a gentamicina. Sabidamente, a gentamicina é uma molécula que tem uma taxa de cura baixa em cima de gram-positivas e gram-negativas. O Brasil é um dos poucos países que ainda utiliza a gentamicina para tratar mastite. E ela tem um risco de residual muito alto, porque geralmente ela mantém um residual maior em carcaça, em leite, e a gente pode ter risco de veiculação de antibióticos no leite utilizando esse princípio ativo. Uma outra particularidade é que a maioria dos testes de plataforma de laticínio não detectam o grupo da gentamicina, então a gente tem que tomar cuidado para utilizar esse medicamento e de preferência não utilizar. Um outro exemplo é a ciprofloxacina. A ciprofloxacina é uma molécula que ela é muito utilizada na medicina humana, então é uma molécula de uso crítico na medicina humana, então a gente deveria preservar essa molécula para a gente utilizar nos humanos, e não utilizar na medicina veterinária. Quando a gente vai no médico com uma infecção respiratória, uma infecção urinária, geralmente o médico receita ciprofloxacina, então a gente não deveria utilizar essa molécula na medicina veterinária, com o risco de criar resistência em alguns agentes causadores de doenças, quando a gente precisar utilizar a molécula não funcionar. Além disso, na classe da ciprofloxacina também a gente não tem testes de rotina que detectam essa molécula, então também tem risco de a gente ter residual no leite por esse princípio ativo. Uma outra particularidade no tratamento de mastite é o uso de antibióticos injetáveis em mastite grau 1 e grau 2. Hoje a MSD, como é um laboratório idôneo de referência, ela já tirou dos seus protocolos a utilização de antibióticos parenterais injetáveis em mastites grau 1 e grau 2. O porquê disso? Porque grande parte do que a gente aplica nessas infecções, no animal que tem mastite grau 1 ou grau 2, não chega em concentração terapêutica no útero da vaca para combater a infecção. Então é preferível utilizar um tratamento com bisnagas do que o tratamento injetável. O uso de anti-inflamatórios também é interessante, a gente deve utilizar cada vez mais nas propriedades em mastite grau 2, principalmente para dar bem-estar para esses animais. Então, mastite grau 1, grau 2 e grau 3, a gente utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, como por exemplo o Banamine, que é uma flunexina meglumina, a gente pode utilizar nesses protocolos para dar bem-estar e conforto para essas vacas, né? Eu queria reforçar para vocês que esses protocolos não são engessados, então é sempre interessante consultar o técnico. A MTS dispõe de vários técnicos no campo em toda a região de Santa Catarina, para a gente estar conversando com os produtores e adotando protocolos conforme a realidade da propriedade ou conforme os agentes da propriedade. Então é interessante sempre a gente, antes de elaborar esses protocolos, fazer uma cultura, fazer um diagnóstico prévio para estabelecer os protocolos. Então aqui foi um protocolo de maneira geral, mas que pode variar conforme a propriedade. A utilização de culturas na fazenda também é uma prática interessante que vem se difundindo no Brasil. Então já existem kits comerciais que os produtores adquirem para fazer a cultura na fazenda. Em 24 horas a gente tem o diagnóstico daquela bactéria causadora da mastite e vai optar por tratar ou não aquele animal.
Então, isso é interessante porque, além da gente aprender a tratar a mastite, a gente tem que saber quando a gente não tratar uma mastite. Dependendo do histórico da vaca ou da particularidade daquela bactéria, às vezes o não tratamento é melhor do que o tratamento. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Sempre importante, num caso de mastite, a gente registrar esse caso, registrar o número da vaca, qual tempo foi afetado, qual tratamento eu estabeleci, quantos dias de descarte. É importante a gente ter esse histórico, porque se essa vaca voltar a ter mastite, se ela recidivar, a gente tem o histórico de tratamento anterior desse animal. Por fim, gostaria de me colocar à disposição e toda a equipe da MTS, que trabalha em todas as regiões do estado de Santa Catarina, estão capacitados a atender o produtor, atender o balconista, atender os veterinários e levar essas informações no campo, né? Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, então no Facebook, no Instagram, como MTS Distribuidora. Beleza? Obrigado, até mais.